Ô, Juca, se me permite, a entrevista histórica do Lula. Por quê? Porque o Lula sindicalista, 78, 79... O Lula sindicalista não era de esquerda, fica claro ali. Isso. Ele era presidente do sindicato do São Bernardo, não era de esquerda. Ele critica o Frei Chico pela vinculação do Frei Chico com o comunismo. Isso. Né? Tá ali na Playboy. Isso. Ele era acusado, e à época... Eu era da Convergência Socialista. Tá. Quando sai a entrevista, diz assim, não falamos que era um pelego? Isso. Olha aí, o cara de direita, falando do operário. Você tem um certo tipo de parceiro muito perigoso. Perigosíssimo, ele lembra das coisas. Você tem consciência disso. Não, tudo bem. Então, segue. Ele lembra, mas eu anoto. Tá bom. Mas do operariado, ele queria que o operariado comprasse carro, bens e não sei o quê. Isso. Não tinha vinculação com política. Aquele Lula que tá ali na Playboy, era na Playboy, e a Playboy descobriu aquele cara. E disse assim, esse cara vai ser alguma coisa muito importante. Era o presidente Lula. Reinaldo. Que agora foi premiado na Paris 8, virou membro da Academia Francesa. Paris 8, aliás, com o Valfrido ajudou. Reinaldo, presidente Lula dizia que entre os estudantes e os polícia. Ele odiava nós. Tá lá na Playboy também. Sabe que ele falava assim, esses estudantes que vão estudar. É isso. E existia o 477, lembra? Isso. O 477, isso. Estudante é pra estudar, não é pra ser político. E não faz muitos anos, me disse com todas as letras. Ô, Juca, quer saber? Você, o Zé Dirceu, a geração de 68 me enche o saco. É isso. É isso. Foi. Você sabe que outro dia eu falei na rádio? Eu falei assim, o Lula, a formação dele original não é de esquerda. Ele é essencialmente... Não é de esquerda no sentido dos valores, Valfredo, a tradição marxista. Claro. É a diferença entre fazer sexo e teorizar sobre o sexo. Uma certa intelectualidade... Para ficar no campo da Playboy. Para ficar no campo da Playboy. Uma certa intelectualidade da política teoriza sobre política. E o Lula é um cara da política em concreto. Isso, é verdade. De fazer política em concreto. Você tem toda a razão. Né? Com, obviamente, o sentimento que ele tem do que as pessoas precisam, porque ele passou pelo que as pessoas Passou fome. Eu digo tanto quem montou o Partido Operário fui eu, não foram vocês, não foi esse Reinaldo que era trotskista, puta do saco, pra chato mim, pra cacete. a cena que mais define o Lula, que eu adoro ouvir ele contar, é a primeira reunião que ele fez como convidado do G7. Que ele olha em torno dele, e estão ali figuras que ele... E ele fala pro Celso Amorim, mas você não vai entrar comigo? Não vou entrar com você, não pode. Mas eu não entendo nada, não falo língua deles. Não, mas vai ter alguém falando, traduzindo para você. E que ele passa 20 minutos intimidado. Tá o Bush, não sei, é o George Bush filho já, né? Já era o filho. Aquele que eu tentei encontrar o ponto G com ele. Isso. Ele ficaram amigos. Veio aqui, ficamos na barriga do George Bush. E aí ele conta isso, né? De repente eu olhei para aqueles 7 e falei, quer saber? Nenhum desses caras aqui jamais acordou com merda subindo até a cama, com rato subindo até a cama. Nunca passaram fome. Eu passei. Vou falar. E vira-se pro Bush e diz, vocês estão falando de guerra? A minha guerra é contra a fome. A guerra do mundo... E depois, anos depois, o Obama o chama de o cara. Mas essa pra mim é a coisa, quer dizer, é a indignação de uma coisa que nós não fazemos ideia do que seja. Passar fome. Quando a gente tem fome, a gente abre a geladeira e mata. E mata a fome, fácil. Acabou, né? Ele sabe o que é isso. Né? Isso é inestimável. Ele tinha a vivência material ali das coisas que os outros conheciam. Reinaldo, sabe quem tinha também? O Pelé. Com certeza. Sim. O Pelé tinha medo de voltar a ter fome. Não, e a fala do Pelé das crianças. Porra, que foi considerada demagógica à época, mas ele e que é a mais acertada das falas ele tinha toda a razão, de uma celebridade exatamente. Não política. Ele tinha medo, porque ele dizia e chorava. E eu sentei na mesa para jantar e Dona Celeste não tinha o que botar na mesa. E meu pai estava com vergonha. Dondinho, velho Dondinho. E prometi para mim mesmo que nunca mais eles iam passar fome.
Passaram. Foi quando ele vira engraxate, não sei o que e tal. E não por acaso ganha a condição de deuses olímpicos, né? Porque é o que são, né? É isso. Aliás, grande Caetano Veloso, no caso do Pelé, que fez a música também. Sim, Pelé love, disse, love. Isso. Mas, ô Juca, eu não tenho tempo de acompanhar futebol de perto, os bastidores e tal. Você até perdeu emprego por causa da CBF. Sim. Pelo menos perdeu a direção de uma revista, depois ele foi sofrer dirigindo a Playboy. Sim. E mudou a história da Playboy. Mas eu nunca tinha ouvido falar. Desculpa. Eu sei que amigo libanês como vocês, ou sírio, não sei. Que absurdo, você não vai dizer isso. Você nunca ouviu falar de Samir Chaudhry? Nunca. Reinaldo, pelo amor de Deus. Eu também, Reinaldo, nunca tinha ouvido falar do Samir Chaudhry. Ninguém nunca tinha ouvido falar. O presidente da CBF. Aí eu digo assim, não, ele é presidente... Não, o pai dele é presidente da Federação de Roraima de de futebol. Mas posso fazer um remate essa pergunta? Quem que era o antecessor? Edinaldo? Edinaldo Rodrigues, da Federação Baiana. Muito bom, muito bom. Isso é uma ironia? Não, só é uma ironia. Mas como é que ele vira candidato único? Porque para você ter um laranja, você precisa escolher a dedo o cara que você vai manipular. Eu tenho de perguntar laranja de quem agora? Laranja dos interesses inúmeros que cercam a CBF. De Brasília aos tribunais do Rio de Janeiro. De Sveiter ao ministro Gilmar Mendes. Essa gente toda tem interesses na CBF. Eu vou pôr ali um cara que eu possa manipular. Mas o Chaudhry? O Chaudhry, eu vou te falar quem é o Chaudhry. O Chaudhry é um médico, era perito judicial. Um cara bem apessoado. Bem bonitão, lutador de judô e tal. É bom não brigar com ele, não. E eu vou ficar quietinho, piano. Pode vir, Chaudhry, que eu... Não, com o Renato você pode brigar, porque ele é bom de briga. Isso eu sou bom. Ele foi suspenso por 2 anos, porque num acidente de moto, o motociclista teve uma lesão gravíssima na perna e ele fez um laudo dizendo que o rapaz podia trabalhar porque o braço dele estava perfeito. Ele errou a perícia dos membros. Ele fez no membro superior em vez de fazer no membro inferior. Depois foi diretor-geral do Hospital Geral de Roraima, onde houve um desvio de R$1.400.000 em que ele está respondendo o processo. E disse à Folha de São Paulo que o processo estava arquivado. Quando o advogado dele tinha dito no dia anterior ao Estadão que ia provar a inocência do cliente, porque o processo está em andamento. Uma nova reportagem da Folha revelou que ele fez grilagem de terra numa região de proteção ambiental em Roraima. Esse é o Chaudhry. Agora você dizer, meu Deus, não, é o perfil. Alfredo, eu queria fazer uma pergunta sobre CBF. Faça qual pergunta você quiser. Eu só te faço uma abertura. Claro. Os últimos 5 presidentes da CBF. Ricardo Teixeira não pode sair do Brasil, que a Interpol prende pelo escândalo do FIFA-Gate. Foi banido do futebol, da FIFA e da CBF. Sucedido por José Maria Marim. Se é possível esquecer que José Maria Marim foi um dos que discursaram o que redundou na prisão, tortura e morte de Vladimir Herzog? Sim, exatamente. José Maria Marim andou preso na Suíça e nos Estados Unidos por causa do escândalo do FIFA-Gate e foi devolvido pela justiça americana num ato de generosidade, porque com quase 90 anos ia morrer de Covid no presídio. Tá? Durante a pandemia, o deportaram para o Brasil. Está proibido de sair do Brasil. Foi sucedido por Marco Polo Del Nero, que é exemplo de Ricardo Teixeira, não pode sair do Brasil, que a Interpol prende pelo escândalo do FIFA-Gate. Sucedido por Rogério Caboclo, que foi posto para fora da CBF por assédio moral e sexual. Sucedido por Reinaldo
por Edinaldo Rodrigues, que acaba de ser apeado da CBF porque pretensamente se valeu, de uma assinatura falsa para referendar a eleição dele. E agora é sucedido por Schaud. A pergunta, sabe qual é? Se é essa a sua pergunta, a resposta é a seguinte: há uma estrutura imbatível na CBF. Ninguém chega à presidência da CBF sendo uma pessoa de bem. Então, mas essa é a pergunta, a pergunta que eu quero te fazer é por aí. Porque a CBF, a despeito de haver um evidente interesse público no que a CBF faz, ou transindividual, porque a maior paixão do nosso povo é o futebol. Uma das grandes paixões do nosso povo. Sem dúvida. Mas a CBF é um ente privado. Sem dúvida. Né? Ela não é uma empresa pública, ela não é... Eu diria que é misto, né? Há uma contradição em termos. Isso. Né? Ela está envolta de um interesse... Ente de direito privado. Isso. Era uma pessoa jurídica de direito privado. Lembrando que ela é considerada patrimônio cultural do Brasil e isso a Constituição... Sim, claro. É o filho do Curupira com o Saci Pererê. É uma coisa... Enfim, a despeito de ser uma pessoa jurídica de direito privado, existe um evidente interesse público que gravita no entorno da CBF. A começar da seleção. A começar da seleção brasileira, que é profundamente decadente. É profundamente decadente, provavelmente por esse estado de coisas que você descreve. Né? Eu tenho uma relação de amor e ódio com o futebol, porque eu tinha 5 anos em 1978 e o Brasil não perdeu nenhum jogo e não ganhou uma Copa. E eu, desde então, aquilo... Tá na minha... Cláudio Coutinho. Como é que alguém pode não ser campeão invicto? Exatamente. Cláudio Coutinho. Aquilo mexeu com E teve o Xangô que havia em mim. E teve aquele episódio muito chato do Argentina e Peru. Argentina e Peru. Entrou o Sheik. O Videla vai... E depois teve o Sheik em 82, né? Lembra disso? Sim. Que mas foi com o White. Sim, mas tudo bem. Aquele Sheik era folclórico, entrou no gramado. Então, o Videla foi o vestiário. O Videla foi. O vestiário do Peru. Isso os argentinos contam. A Argentina deu uma sova no Peru, visivelmente o Peru parou de jogar. Isso, para ganhar do Brasil no saldo de gols. Isso desclassificou o Brasil no saldo de gols. 6-1. 6-1, exatamente. Enfim. E o Cláudio Coutinho que disse que o Brasil foi campeão moral. Campeão moral.